foi a última vez que a senhora andou numa Brasília? Olha, que eu andei numa Brasília, eu não lembro não. Acho que foi muito tempo, não lembro mesmo. Vocês chegaram em Brasília em que ano? Em 1973. E como é que o Renato se adaptou a isso, a essa cidade nova? Vocês vieram quando vocês vieram para Brasília, vocês vieram do Rio para cá, né? Do Rio de Janeiro. Mas foi assim, eu acho que eu falava tanto, porque eu estive aqui em 62, só com meu marido, o Júnior era pequenininho, e eu queria, fiquei encantada pela cidade, aí queria vir para cá. E nós chegamos no dia 6 de março, às 6 horas da tarde, nós estávamos entrando no Eixão, uma tarde linda, 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 linda. Eu rezei tanto naquela hora. E os meninos ficaram encantados também. E tudo era novidade, né? Apartamento, nós estávamos saindo de uma casa lá no Rio de Janeiro para apartamento. Então foi uma festa. Eu acho que foi amor à primeira vista de todos nós. E ele era criança de Brasília, brincava embaixo do bloco, fazia tudo aquilo? Ele era criança de brincar embaixo do bloco, quebrar o pé, andando de patins, coisas de menino, né? E genial desde sempre. Ele sempre foi o negócio. Eu punha no bercinho dele um radinho de pilha numa rádio, acho que era a Rádio Tupi. E ele amava aquela história. Você acha que influenciou? Eu acho que um pouquinho, sim. Ele, assim, pezinho na grade, começou a dançar. Aí percebi o quanto ele era musical. Todo mundo que eu conversei, que conheceu ele pessoalmente, olha, eu conversei aqui com o Cascão, conversei aqui com o Felipe Seabra, conversei com o Dado, com o Bonfá, todos aqui na Brasília, e todos eles, sem exceção, falaram que o Renato era quando perguntei genial, era realmente genial, todos eles tinham que correr atrás do Renato. Era uma galera, todo mundo no mesmo nível, e o Renato acima de todo mundo. Isso foi bom para eles. Como é que era essa relação dentro de casa, assim? Ele era mais difícil. E todos falaram que ele era dificílimo de... Não, que era ótimo. Não, eu sei que ele tinha uma personalidade forte lá fora. Lá em casa, não. Lá em casa ele era moleque igual todos os outros, brincalhão. Era daqueles que vivia botando bilhetinho na geladeira, sabe? Um dia ele foi fazer não sei o que na minha cozinha, mas molhou tudo, mas fez uma bagunça. Estava na hora dele ir para a escola, não sei o que, ele botou um bilhetinho assim, sabe? Sorry, meme, não sei o que. Aí você dá vontade de matar o guri, mas quando você vê aquilo ali, você fica desarmada, né? Não, ele era muito gente fina, muito carinhoso. Muito carinhoso, muito grudado comigo. Com o pai ele tinha um pé atrás. Mas comigo ele sempre foi muito legal. Então esse era o Renato. De dentro de casa. Esse era o Júnior. Uhum. Eu sempre digo, eu não sou mãe do Renato Russo, eu sou mãe do Júnior. Inclusive eu vi uma entrevista da senhora que a senhora fala que no filme, no Somos Tão Jovens, tem uma cena que não tem nada a ver com a realidade, que é uma cena que ele discute com o pai. Empurra o pai. Não, e no primeiro take ele empurrava mesmo. Eu fiquei tão revoltada, porque ele podia fazer o que quisesse, mas ele respeitava a nós. Ele tinha um respeito muito grande, tanto com o pai quanto comigo, né? Então, naquela cena, ele gritando com o pai, o diretor melhorou, mas eu não gostei. Não gostei. A senhora gostou do filme como um todo? Como um todo, sim, mas eu acho que eu falei com o Fontoura. Eu disse, Fontoura, esse não é o Júnior. Aí ele falou, não, mas isso aqui não é propriamente o Júnior. Está representando a juventude daquela época, os meninos daquela época, a mentalidade daquela geração. Aí eu falei, então não põe o Renato nessa conversa. Não, mas muita coisa tem sido. O Júnior tem muita coisa no filme. Porque eu imagino que realmente todas as pessoas que conviveram com ele
Ambiguidade. Dessa ambiguidade. Eu ia falar bipolaridade, mas ia ser um erro. Ambiguidade é o nome certo. Ambiguidade mesmo. Que ele era, as pessoas falam que era um clique. Ele era uma pessoa mais doce, mais carinhosa, e de repente acontecia alguma coisa, dava um clique, e ele ficava uma outra pessoa. Não, quando ele ficava bravo, eu nunca peguei ele bravo comigo. Peguei ele bravo com o pai. Isso eu peguei uma vez. Mas comigo, assim, ele não era nem besta, porque eu não deixo não. Do mesmo jeito que eu sou. Não, eu sou carinhosa, eu sou enroscada, eu sou tudo. Mas filho não me desrespeita, não. E ele sabia disso desde pequenininho. Então comigo, mas eu sabia, por exemplo, no estúdio, na Odeon, se não saísse exatamente como ele queria, ele batia a mão na mesa, ele criava caso e ele sempre terminava conseguindo o que ele queria. Ele era perfeccionista? Ele era perfeccionista e a gente vê que o trabalho dele foi em cima disso, dele acreditar e conseguir o que ele queria. Ainda falando do filme, aquela cena na mesa da sala, tomando café, em que ele conta no filme, que ele conta para a senhora que gostava de garotos. Foi daquele jeito? Não, claro que não foi. Não foi, não. Ele estava lá em casa com uma menina, né, que sempre estavam juntos, que eu achava que era a namorada dele e que eles iam se casar, eu tinha certeza. Aí eu estava na cozinha, a guria ainda estava no quarto, ele falou: mãe, eu preciso muito falar com a senhora, porque tudo ele falava comigo. Aí eu fiquei tão feliz, eu digo: oba, ele vai dizer que vai pedir em casamento. Hoje? É hoje. Aí eu fiquei: tudo bem, filho, pode falar. Aí foi quando ele disse: eu não vou ficar com esta guria, eu já conversei com ela, nós somos bons amigos, porque eu gosto de meninas e meninas, eu gosto de guris também. Aí meu show foi embora. Mas não pelo preconceito, porque eu queria ter 500 mil netos, né? Eu queria vê-los casados, aquela vidinha de filho que domingo vai almoçar com você. E eu sabia que naquela época o preconceito era tremendo. Aí eu rezei, eu estava de costas olhando para a quadra. Eu rezei porque eu percebi que naquela hora eu estava com meu filho comigo para o resto da vida ou eu ia perdê-lo, né? Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: filho, seguinte, tudo bem. A única coisa que eu não quero é que você traga seus namorados aqui em casa. Aí ele disse: ah, não, mãe, pode deixar, a senhora fica tranquila que isso nunca vai acontecer. Pergunta eu, fazendo chazinho para os amigos dele. Todos queridos, foram poucos, né, que eu conhecesse, foram muito, mais pessoas assim, muito queridas, educadas, sabe, carinhosas, todo mundo gostava de mim. Mas ele tinha um problema com o pai em relação à homossexualidade? Tinha. Não, homossexualidade não. Nunca. O pai aceitou sem problema. Ele tinha em relação à afetividade, porque ele era igualzinho a mim. Ele era muito afetivo, muito agarrado, com as pessoas, lógico, que ele gostava, né? Ele era carinhoso e o pai era um pau, seco. E ele sentia falta disso. Então ele tinha esse problema com o Renato na questão de afetividade. E ao mesmo tempo, ele tinha o maior orgulho do pai, sabe? Porque o pai era... Se existe uma pessoa e se existiu uma pessoa íntegra, a facezinha da terra, essa pessoa chamava-se Renato Manfredini. Ele era correto. Tanto que aquela frase, quando ele fala: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa, aquela água muito limpa é o pai. Sabe? É muito bonito aquilo. Qual música dele que a senhora mais gosta? Monte Castelo. Monte Castelo. Sei que Monte Castelo ele fez pro tio que foi pra guerra e lutou em Monte Castelo. Então Monte Castelo, ele não fez aquela música pra mim. Eu que escolhi aquela música pra mim. E como ele sabia, as poucas vezes em que eu fui a um show,
que ele sabia que eu estava no show, quando tocava Monte Castelo, ele fazia um sinal que eu sabia que ele estava fazendo para mim. Eu, uau! Chorava, feito uma boboca. Essa foi uma das perguntas, eu coloquei lá na nossa fanpage no Facebook, quem queria fazer pergunta para a senhora. Essa foi uma das perguntas mais feitas. Qual a sua música favorita? Monte Castelo. Monte Castelo. Linda, linda, linda. Ela é muito melodiosa, né? O Bruno Rocha, de Minas Gerais, que é um fã nosso, pediu, pelo amor de Deus, para a senhora mandar um beijo para ele. Ô Bruno, que delicadeza, guri. Um beijo enorme, enorme, enorme. E obrigada por esse carinho que você tem com o meu filho, tá? Valeu. Beijo. Segundo ele é o maior fã de todos os tempos. Depois de mim, Bruno. Depois de mim. Os fãs todos chegam dizendo, Ana Carminha, eu sou o fã número 1. Digo, 2. Primeiro sou eu aqui. Depois, seguindo nessa de pergunta de fã, a segunda campeã, a primeira foi qual a sua música favorita, e a segunda campeã foi como que a senhora lida com a questão envolvendo o Dado e o Bonfá no processo do Legião Urbana?